abordagem, pessoal. Vou passar aqui a palavra para o Alisson fazer a apresentação da nossa prof. Celina. Obrigado, Catherine. Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade, então, às nossas palestras. Agora a gente vai ouvir a mestra Maria Celina Ribeiro Lenze. Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em Educação com ênfase em Deficiência Mental pela Facitol, especialização em Psicodrama pela FEBRAP e mestrado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Foi tutora do PET, Programa de Saúde Mental, crack, álcool e outras drogas, em parceria com o Ministério da Saúde, Univale e Secretaria da Saúde de Itajaí. É professora da Universidade do Vale do Itajaí desde 1992, tem experiências na área da psicologia, com ênfase em psicologia clínica, atuando principalmente nos seguintes temas: clínica escola, paciente, drogas, psicodrama e grupo. Agora passo a palavra para a professora Celina. Seja bem-vinda, Oi, pessoal. Estava tentando abrir meu microfone. Boa noite a todos, a todas. Obrigada pelos 1000 coraçãozinhos que eu estou recebendo aqui. E, enfim, tem 45 minutos, né? Para tentar, é um desafio, né? Um desafio tentar trazer para vocês a essência do psicodrama. Mas vamos tentar. Não tentar, sempre é um prazer poder estar falando da abordagem, poder estar dividindo com vocês aquilo que me sustenta teoricamente, né? E que, enfim, vai norteando minha vida, a forma de eu ser, né? Porque a escolha da abordagem começou a partir do momento que eu me reconheço, que me vejo no mundo, eu comecei a fazer minhas escolhas. E entre essas escolhas está o psicodrama. Então, assim, pessoal, eu também vou usar aqui eu não vou mais ler as mensagens, senão eu me desconcentro, tá? Eu vou usar slides, né, para poder nortear o pensamento, já que é tão curto o tempo e eu não quero me perder nessa essência principal, tá? A partir do momento que eu colocar aqui, eu vou colocar em tela cheia, tá? E aí eu paro de ver a comunicação. Só no final é que vocês poderão me fazer alguma pergunta, se assim desejarem, tá? Só um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Tudo bem? Alguém pode me responder se... Tudo bem, prof. Tá aparecendo aqui. Tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Para falar de psicodrama, né, eu acho que eu sempre achei que a história que sustenta todos os nossos teóricos, porque elas são contextualizadas no tempo e no espaço, e que faz com que eles desenvolvam as suas teorias. Então, eu não posso partir para o psicodrama sem contextualizar um pouco a vida e obra de Jacques Lévy Moreno, que é o pai do psicodrama. E sim, teve outras pessoas que foram reescrevendo o psicodrama, mas a origem, a essência está com ele. Nós temos uma produção aqui no Brasil bastante intensa, com bons psicodramatistas, mas ninguém reinventou mais do que o Jacques Lévy Moreno, né? Então está aqui a data do Jacques Lévy Moreno, 1889, faleceu em 1974, né? Ele nasceu em Bucareste, de origem judaica, e formou-se em medicina em 1917. Morreu em Bico em 1974. Então, só para a gente localizar o espaço de vida, com quase 90 anos, né? E a formação dele, sim, em medicina, e ele começou a trabalhar com psiquiatria. Tá? Aqui está Moreno, né? Na idade muito jovem, aqui já na vida bastante adulta, né? Para vocês terem uma noção. O importante é falar do Moreno, por que eu contextualizo aqui essas datas? Porque Moreno, assim, Moreno foi um visionário.
Eu estava assistindo aqui a professora Sueli, no final, consegui pegar o final da palestra dela, e ela falando que Jung, sim, ele passaria a ser reconhecido somente nesse século. O Moreno dizia a mesma coisa, tá? Então, as coisas que o Moreno fez na época foram extremamente contestadas, tá? Criticadas também. Ele chegou a escrever um livro, Fundamentos do Psicodrama, que ele colocava as palestras e as ideias dele, colocava para grandes teóricos, assim se compõe o livro, são 5 palestras, ele colocava para grandes teóricos, para que eles criticassem, e aí ele fizesse a réplica em cima disso, e aí apresenta o livro. Então, a proposta, a crítica e a defesa dele em cima do que ele estava querendo propor, porque ele trazia conceitos bastante contraditórios, numa sociedade totalmente psicanalítica, então ele tenta partir a partir do embate da psicanálise, ele embate tanto que ele aproxima depois, mas eu acho que justamente para tentar se firmar. E tá falando do Moreno aqui nessa data, desculpa eu ir e vir, tá, gente, que ele formou em medicina em 1917, ele não tinha a menor intenção e pretensão de criar uma abordagem psicoterápica. Ele trabalhava com psiquiatria e ele era, hoje a gente pode dizer que o Moreno era um psicólogo social. Se vocês observarem datas aqui, por isso que eu trago as datas, não para a gente ficar muito fixada em números de datas, mas de 1910 a 1914, o Moreno já fazia um trabalho nas encenações de histórias infantis no Jardim de Viana com crianças. Então ele fazia, mas muito sem pretensão. E aí tinha a funcionalidade que ele achava que tinha que ter. Ele trabalhou também de 13 a 14, 1913, ele fez um trabalho com prostitutas em Viena, ele sindicalizou essas prostitutas, ele trouxe, ele auxiliou essas prostitutas, deu voz a elas, o que foi extremamente criticado também. Ele também, em 1915, ele faz assistência a refugiados de guerra. Ele tenta reconstruir aquilo que eles perderam muito da identidade deles. Tudo isso antes de ele formar em medicina, tá? Ele trabalhava também com filosofia da existência e tinha por uma grande influência, que aqui eu vou parar um pouco para falar com você, o raicidismo, influenciado de existencialista, Kierkegaard e Bergson, mas o raicidismo era uma seita judaica religiosa. E aqui está um grande embrião do psicodrama. E aí também, eu não estou desconsiderando as outras abordagens, mas é que eu estou fazendo o link aqui com o finalzinho que eu assisti da professora Sueli. Ele era extremamente místico e religioso, mas não foi assim. Isso dá uma visão de homem de mundo para o Moreno, o fato de ele ter essa religiosidade ancorada no raicidismo, porque o que o raicidismo propõe? E eu já digo de antemão que foi, não o raicidismo me chamou, mas a forma com que o Moreno colocava a visão de homem de mundo, que somos todos seres em relação, que não existe a relação assimétrica, ele até exagerava nisso, porque de uma certa forma existe assimetria em algumas relações, mas ele considerava assim, não existe um médico que vem curar, existe 2 pessoas que vão entrar em relação e essa relação vai trazer a cura das pessoas. Então, ele parte de um princípio totalmente relacional, sem assimetria entre médico e paciente, a gente vai ver mais na frente o que significa tele para ele. Bom, esse foi o primeiro momento do Moreno, então extremamente filosófico, religioso, trabalhava com a filosofia da existência. Aí ele caminhava paralelamente, eu acho que isso aqui vinha a curiosidade, o que tem a ver o psicodrama com teatro, né? Então, aonde que surge o teatro na vida do Moreno, é que paralelamente ele gostava como hobby do teatro. Então, ele não entra na proposta do teatro porque ele queria ver através do teatro uma abordagem. Não, ele trabalhava com teatro espontâneo, ele trabalhava com teatro de jornal. E ele fazia uma crítica muito grande nas peças de teatro, onde os atores tinham que decorar.
as peças, tinham que decorar o diálogo. E ele falava tanto que fala assim, role, que é papel, é porque na época do teatro grego tinha os roles, uns rolos que ia passando e os atores iam lendo aquele texto e ele dizia que ficava um texto mecanizado, que não tinha nada, e ele não tinha descoberto ainda o termo espontaneidade, mas não agradava. Aí o que ele fez? Ele começou a trabalhar com teatro espontâneo, teatro da espontaneidade, o teatro espontâneo como queira. Então ele elegeu um dia X, que inclusive era uma quinta-feira, e ia para um teatro, tinha um grupo de atores, e lá eles pegavam manchete de jornal, aquilo que estava acontecendo. E daí, na hora, os atores, cada um assumia um papel e interpretava aquela situação, daquela manchete, daquela situação de vida social que estava acontecendo e fazia uma interpretação espontânea. Aí vem o curioso, que eu coloco aqui o caso Bárbara, eu não vou poder aprofundar, mas entre esse grupo de atores, ele tinha a Bárbara. A Bárbara era uma jovem, né, que trabalhava com ele, então ele tinha um grupo de atores que trabalhava com teatro espontâneo. E era uma jovem que o caso Bárbara, Jorge Bárbara, que sempre desempenhava os papéis românticos, a mocinha, a angelical, como queiram falar, e o Jorge participava todas as quintas dessas na plateia, né, para assistir os teatros a loucura do Moreno, que falavam, né? E se apaixonou pela Bárbara Casaro. E após o casamento, ele começa a descobrir uma outra pessoa, um outro personagem. Ele veio falar com o Dr. Moreno. Ele disse, olha, aquela Bárbara que eu via no teatro não existe, o que existe na minha casa é outra. Bom, a partir de então, o Moreno resolveu estudar esse fenômeno que mais tarde ele vai chamar de catarse de integração. O que acontecia na personagem da Bárbara que ela não conseguia elaborar internamente. Bom, a partir de então, deste caso, que deveria ser melhor explicado, mas a gente está com o tempo bem resumido, eu estou com o rascunho aqui até cronometrando o tempo, tá, gente? E a partir desse momento, ele começa, então, a entender que o teatro e a forma com que as pessoas representavam ali tinha uma função terapêutica, mas nada muito esclarecido para ele. Até que em 1º de abril, e não é mentira, tá? Mais que ser o dia da mentira, de 21, isso há 100 anos, então, que a gente comemorou, 100 anos do psicodrama, ele entende que o teatro, o que ele tinha de conhecimento da psiquiatria, das personas, dos personagens e do teatro, poderia partir daí uma grande proposta terapêutica. E aí ele encena em 1º de abril em praça pública, porque o psicodrama tem muito de funcionar em praça pública. Ele ele coloca 2 cadeiras, né, na praça, uma cadeira de rei, e fala, porque achava que o mundo, o universo, estava sem uma pessoa que comandasse, que tivesse alguém que respondesse à necessidade que estava precisando. E ele coloca essa cadeira e deixa ali, na praça pública, para que as pessoas pudessem, então, sentar na cadeira e falar o que seria um rei, o que eles esperavam de um rei. Rei no sentido de um líder. E aí ele titulou isso teatro, o 1º de abril, como o primeiro dia do psicodrama. Gente, essa ação do Moreno suscitou uma série de críticas, né? Porque era uma pessoa que estava mexendo com uma proposta que acontecia em consultório, e ele, então, estava trazendo para o universo, para o público, tirava do privado para o público. Até hoje existe, sim, um movimento do psicodrama público, se der tempo, eu falo no final, tá? Bom, quando ele percebe
que o teatro tem essa potência terapêutica, ele volta então e tem aqui, esse é o primeiro consultório do Moreno, eu acho que vocês conseguem identificar, a figura está aqui, ele sempre sentava dessa forma, né, de frente para o grupo. Isso aqui é o tablado, e aí a partir de então ele começa a entender que as pessoas estão na relação, então ele não atendeu, ele atendeu um caso individual, os demais foram todos em grupo, né? Isso aqui, hoje o consultório do psicodramatista não tem essa configuração, mas essa era do Moreno, que o tablado fazia com que, desculpa, a gente pulou, que o tablado fizesse com que as pessoas fossem, conforme, aqui tem a plateia, conforme fosse se aquecendo, iam entrando no tablado para tirar o protagonista. O conceito de protagonista é aquele, literalmente, que agoniza primeiro. Sendo ele o protagonista, ele vai representar as angústias de todos. De alguma forma ou de outra, ele é representante da angústia de outro. Por isso, dá o significado do trabalho em grupo. Bom, quando ele parte para o teatro, sim, daí no ambiente mais protegido, porque ele fazia em praça pública, ele volta para o ambiente protegido, porque ele entende a ação terapêutica do teatro, ele parte para o sociológico grupal. Ele volta para o espaço público, onde ele desenvolve, então, psicoterapia de grupo e sociometria. Nesse momento, ele já está morando na América. Ele vem para os Estados Unidos, porque na Europa ele não tinha mais espaço. Ele revolucionou tanto e as ideias dele eram tão debatidas que ele resolveu vir para a América para ver se aqui ele conseguia consolidar a teoria, por volta de 1932. E aí ele ficou em Beacon, né? Lá em Beacon, está aqui, foi um instituto de psiquiatria, a 100 quilômetros de Nova York, e aqui sim, ele consolidou toda a teoria e desenvolveu. Eu acho interessante trazer, porque a gente sempre toma como referência a psicanálise, e não é uma crítica aqui, tá, gente? Mas só para a gente saber que ponto ele parte e aonde ele contradiz o que se propõe na psicanálise. Então, ele fala: bem, Dr. Freud, o senhor começa onde o senhor... Eu começo onde o senhor para. O senhor encontra as pessoas no ambiente artificial, no seu consultório, e eu os encontro na rua, em suas casas, suas vizinhanças habituais. O senhor analisa seus sonhos, eu tento dar-lhes a coragem de voltar a sonhar. Eu ensino as pessoas a brincar de ser Deus. Quando ele coloca isso para Moreno, existe uma centelha divina, e isso aí ele conjuga com Bergson. Todos nós temos uma centelha divina que ele considera, eu vou desenvolver agora o conceito principal dele, espontaneidade, ou seja, somos todos Deus em criação, porque ele fala dessa simetria. Então não existe um Deus superior, existe sim pessoas em relação e cada um com seu potencial e com suas verdades. Quando ele fala não existe um Deus superior, não entrando em religião, significa que não existe ninguém com poder maior do que o outro. Existe todo mundo com um poder de espontaneidade que é seu e que tem que ser resgatado. Aqui está o embrião do conceito principal dele, que é a visão de homem de mundo, que é a espontaneidade. Essa fotografia do Moreno, ela é ontológica. Assim, se você olhar, cada vez que querem representar o psicodrama, trazer, talvez você já tenha visto essa fotografia, que é justamente essa posição que ele traz no sentido de simetria, de acolhimento e tô junto. Né? Então, quando eu falar aqui dos pilares da psicoterapia, é nesse sentido, é isso que ele esperava da posição do terapeuta. Eu não estou acima nem abaixo, com certeza, de você, mas estou junto e estou aqui para te receber. Eu acho uma imagem muito emblemática. A título de curiosidade, aqui está Moreno com Zerca Moreno. Moreno teve 4 esposas, tá, gente? Ele era bem faceiro. Mas a última esposa, o grande amor da vida dele, segundo as declarações, era Zerca Moreno, que foi uma psicodramatista também. Ela morreu tem 3 anos, ela é bem contemporânea. E, assim, bem mais nova do que ele, mas ele conheceu ela quando ele mudou para Nova York, para Beacon, na 100 quilômetros de Nova York, e ela ajudou ele a consolidar toda a teoria. Então, é uma figura muito forte na vida do Moreno e na vida do psicodrama. Uma senhora
eu a conheci da melhor potência possível. Aqui é uma... enfim, ela escreveu livros de poesia, mas uma poesia que eu trago aqui, a poesia da Zerca, porque tem a ver também com o embrião da proposta. Se vocês olharem aqui, eu gostaria de ter nascido com você como um só ser. Mas agradeço ao Deus por ter nascido separado de você como um ser distinto. Já vou falar porque é um embrião. Mas, meu Deus, oh meu Deus, agora que encontrei você e me tornei um com você, desejo poder morrer com você como um só ser. Então ele falava que é preciso que as pessoas se distanciem, se diferenciem, se reconheçam, peguem as suas potências para daí entrar numa relação saudável. E aí ele fala depois lá na frente, a grande patologia das relações é a simbiose. Né? E assim que eu me reconheço, aí sim eu posso me fundir com o outro. Então, essa poesia diz muito do que é o que ele pensa na evolução do ser humano. Aqui ele já no finalzinho da vida dele, com a Zerca, né? Enfim, a figura assim, emblemática. Tá? Então, assim, pessoal, estou controlando a hora aqui. É uma teoria fenomenológica existencial, tem uma linha terapêutica com técnicas construtivistas e sistêmicas, e considera que o ser humano nasce em relação, adoece nas relações e se cura nas relações. Isso fez com que Moreno trabalhasse só grupo. Hoje, sim, nós temos a metodologia com grupos na psicoterapia bipessoal, a maioria das nossas práticas é terapia bipessoal, apesar de eu reconhecer a potência do grupo, mas ainda a gente trabalha nessa lógica, muito mais na lógica da bipessoal. Bipessoal é aquele modelo de relação paciente-terapeuta no consultório. Mas ainda se faz psicodrama público, psicodrama nas instituições que tem toda essa potência. Bom, acho que é importante, e que eu gosto de destacar quando eu falo de psicodrama, é falar dos mitos. O psicodrama está muito fundido, é muito forte o corpo técnico do psicodrama. E por ele ser muito forte, as pessoas se perdem, e às vezes numa crítica infundada, que o psicodrama é só técnica, que o psicodrama é teatro, que o psicodrama é almofada para cima. Sim, o consultório do psicodrama tem um monte de almofada, sim, o consultório de psicodramatista tem um espaço cênico, sim, o consultório do psicodramatista não é cheio de coisa, mas sim 2 cadeiras de fácil locomoção, o tapete dos cenários almofadas. Isso não quer dizer que todo paciente vai dermatizar, mas a gente está pronta para essa possibilidade. Tá? E por ser isso tão forte, e o próprio nome, às vezes, choca se você fala para um paciente, eu trabalho na abordagem psicodramática, vem drama, o que tem, o que é o teatro. Não, gente, é preciso que a gente destaque que, apesar do nome, apesar dos mitos, apesar das crenças no psicodrama, ela é uma abordagem que tem um tripé muito forte. Ele tem uma técnica, como já falei, potente, como poucas teorias têm, abordagens. Ela tem uma visão de homem e de mundo que a gente vê pelo conceito de espontaneidade. Tem uma teoria de personalidade que a gente vê pelas teorias dos papéis. E tem uma teoria de desenvolvimento humano que a gente vê pela matriz de identidade. Esse corpo teórico do psicodrama aqui é que movimenta toda a sua ação. E de pano de fundo, ainda que eu não coloquei aqui, ele tem uma teoria de comunicação que a gente vê pela teletransferência. Em função do nosso tempo, e porque realmente a proposta é uma proposta bem enxuta hoje, e eu não vou poder aprofundar em todos, eu vou tentar trazer essa essência e parar um pouquinho mais na espontaneidade, tá, gente? Eu vou tentar discutir essas 3 linhas aqui, mas explorar um pouquinho mais a espontaneidade. Quando a gente olha esse tema, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é assim, a pessoa que é livre, que é solta, que fala o que quer, que pensa, que não está amarrada, que é o cara legal, e aí é um erro.
Eu tenho que pensar a espontaneidade dentro de uma proposta teórica. Quando Moreno fala que a gente vive nas relações, nasce, adoece, se cura e morre nas relações, eu tenho que pensar que eu estou falando de uma proposta relacional. E espontaneidade, fazer qualquer coisa em qualquer lugar que o termo original nos leva, eu passo a não ter uma relação ética, eu tenho que ser espontânea, respeitando a relação. Então, o verdadeiro conceito de espontaneidade, eu volto depois aqui, só um pouquinho, gente. Está aqui. Espontaneidade é a capacidade de agir de modo adequado diante de situações novas, criando respostas inéditas e inovadora, ou ainda transformadora em situações pré-estabelecidas. Então, o que quero dizer? Eu tenho que ter uma adequação nas minhas respostas, eu tenho, diante de situações novas, vou criar respostas inéditas e inovadoras, e diante de situações pré-estabelecidas, eu também posso ter respostas novas. O que o Moreno quer? Desculpa estar indo e voltando, gente, mas eu estou querendo agilizar aqui. O que Moreno fala de espontaneidade? Que é o recurso, é o recurso mais essencial do ser humano. Quando ele fala isso, que todos nós nascemos com o maior grau de espontaneidade. Ele traz uma coisa que sempre me encantou quando ele fala somos todos gênios em potencial. Porque habita em nós, olha o que ele traz do raicidismo, esse Deus que habita em nós é a espontaneidade. Porque habita em nós todo esse potencial espontâneo. Que leva à criatividade e que leva à sensibilidade. Então, quando ele fala que existe um potencial espontâneo, eu estou falando das verdades que eu tenho, da minha essência, daquilo que eu acredito, daquilo que me põe no eixo. Daquilo que me põe no eixo e me põe nas relações de uma maneira saudável, sem máscara, sem fantasia. O que nós perdemos com muita facilidade, tá, pessoal? Que nós já vamos falar em conserva cultural. Então, espontaneidade é a essência mais pura do ser humano, é a saúde no seu potencial, e que a gente vai perdendo pelas normas, pelos padrões, pela cultura, que é necessária em alguns momentos, mas a gente vai perdendo ao longo da vida. Na verdade, não é perdendo espontaneidade, vai deixando de usar, porque quando ele fala que é uma essência que habita em nós, eu não posso perdê-la, eu deixo de usar. Quando eu falo em espontaneidade, olho uma criança, ele fala que a gente nasceu com o maior potencial espontâneo, olha uma criança como ela é. Ela é a base da espontaneidade. Ela fala o que quer, ela pula, ela brinca, ela está sempre feliz, né? Está sempre correndo. Quando nós olhamos o velho, gente, eu falo de velho, não gosto da coisa de melhor idade, maior idade. Quando eu falo de velho, ele está, na grande maioria, nem todos, tá, gente? Mas na grande maioria ele vai entristecendo corporalmente também. E vai ficando repetitivo nos seus padrões. Nós precisamos estar o tempo todo atento até que ponto eu estou deixando me perder na espontaneidade. E aí ele vem com esses 3 conceitos que são dependentes entre si, tá, gente? A espontaneidade, todo ato espontâneo, ele leva à criatividade. E a partir da hora que eu crio alguma coisa, vira uma conserva cultural. O problema é quando eu fico... Então, a conserva cultural é boa, eu não posso sempre partir da roda quadrada. O problema é quando eu eu reproduzo excessivamente essas conservas culturais e me cristalizo. E aí eu vou falar quando eu falo espontaneidade, no termo mais genuíno, eu falo de comportamentos, de papéis. A gente vai cristalizando papéis. Os papéis vão ficando conservados. Quando eu tenho que fazer alguma coisa diferente, fica muito complicado, porque eu não dou conta de sair da minha zona de conforto. Eu fico reproduzindo as conservas, o meu velho texto, constantemente. Né? Então, o Moreno falava que o velho texto, aquele texto repetitivo, nos adoece.
né? Então, já dá para começar a entender que a proposta psicoterápica no psicodrama é o resgate da espontaneidade o tempo todo, tá? Bom, eu vou passar isso aqui, tá, gente? Todo homem é um ser em potencial, isso me agrada demais, sendo o primeiro a existir espontaneidade, segue a ideia de um pequeno Deus em cada ser humano. Ser espontâneo e fazer o oportuno no momento exato. Aqui o conceito que eu já tinha falado para vocês. Então, eu tenho esse trinômio aqui. Espontaneidade, criatividade são os comportamentos livres que eu acabo considerando a relação, que vira uma conserva cultural. Eu passo a produzir as conservas culturais, sim. Não tem problema, uma vez que eu encontro a essência no meu ser e nas minhas verdades. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou passar, espero que o som... Alguém me sinaliza se está saindo? Quem é que está? É o Alisson, né, que está aqui, coordenando Posso a avisar, sala? prof. Tá, eu vou pôr e me diz, eu dou um stop e ver se está ok. Uhum. Quando você toma uma iniciativa, seja ela qual for, o seu mundo parece que se transforma. Você se sente mais confiante para fazer o que antes não tinha coragem. Novas possibilidades se abrem e, de repente, aquele lugar que você sempre quis ir já não fica mais tão longe. Então a vida fica mais clara, ganha mais sentido. E descobrir agora é uma palavra constante no seu dia a dia. Você descobre que seu poder de decisão é muito mais forte do que imaginava. E que a palavra cuidado faz muito mais sentido quando você a transpõe para outras pessoas. Descobre que cuidar de si é a melhor forma de continuar cuidando das pessoas que você ama. Descobre também que se dar valor é, antes de tudo, dar valor à vida. E quando você se conhece e acredita no seu potencial, os sonhos que antes pareciam inalcançáveis podem se tornar surpreendentemente reais. De repente, você olha para trás e nem acredita que conseguiu realizar tanta coisa. Então descobre o melhor de tudo. Realizar seus sonhos não começa por coisas complicadas, não começa pelos outros. Começa por um ponto dentro de você. Então, o pessoal estava saindo o som, eu não entendi ali, Alisson. Saiu sim, prof. Ah, tá, ok. Então, assim, pessoal, eu teria outro vídeo aqui, mas eu vou poupar, porque eu estou vendo que estão mandando mensagem, eu não consigo ler, tá, pessoal? Porque eu estou com tela inteira, então eu vou ficar sem responder. Não sei se é para mim também as mensagens. Então, o que eu trago aqui, esse vídeo surgiu para mim uma vez, é antigo, e, enfim, quem mandou não tinha nada a ver com psicodrama, e eu disse, mas me trouxe aqui a essência, esse vídeo me trouxe a essência da espontaneidade. E dá para a gente explorar de várias maneiras, e quando eu penso no papel de terapeuta, ou no papel do psicólogo, né, gente? Resgato aqui a necessidade de estar olhando o tempo todo o quanto a gente tem que estar centrado nas nossas verdades, nos reconhecendo, pronto para cuidar do outro, né? Pronto para estar na relação. Então, esse cuidado na nossa formação, ele também passa por esse cuidado de mim, das minhas coisas, das minhas necessidades, que um dos caminhos é a psicoterapia. Mas não só a psicoterapia, mas é preciso que a gente tenha essa atenção também, tá? Talvez eu preparei, tá, gente, material demais, então o que eu vou fazer? Eu vou pular alguns materiais, alguns slides aqui, porque a gente está com 21h15, e eu quero chegar no que é a prática, tá? Então, ele traz uma outra vertente do psicodrama, é a teoria dos papéis, tá? E na teoria dos papéis, ele fala o seguinte, papéis, ele fala que é a menor unidade de conduta que eu enxergo no ser humano.
Então, os papéis são todos os papéis que eu desempenho na vida. Papel de filha, papel de professor, papel de amiga, papel de dona de cachorro, papel de professora, papel de tia, papel de sobrinha. E esses papéis, não existe papel sem contrapapel. Faça um ensaio rápido na vida de vocês, coloque qualquer papel social. Papel social é aquele que eu vejo. Se existe a possibilidade de existir um papel sem o contrapapel. Então, a teoria dos papéis já se pressupõe que todo papel existe contrapapel. Quando ele fala isso, já me remete a vínculos. Como que eu estou lidando com esses vínculos? Tá? Eu vou falar de átomo social. Que vínculos são esses? Como me estabeleço nesses vínculos? Tá? Pulando, tá, gente? Existem 3 formas de desenvolver. Todo o papel passa por essas 3 etapas, tá, gente? Role take, role play, role create, que seria a tomada de adoção dos papéis. Jogar com papel e desempenhar papel. Então, quando a gente fala que os papéis, olha aqui, vamos intercruzar a teoria dos papéis com a visão de homem de mundo, com espontaneidade. Quanto mais espontâneo eu tiver nos meus papéis, mais eu interajo com a verdade, com a realidade nas relações. Então, e todo papel passa por essa etapa. Quando eu estou tomando um papel, eu falo muito, não sei se tem algum estagiário meu aqui, mas eu falo muito para o estagiário, quando estão fazendo a tomada de papel de terapeuta, eles estão no role take. O role take é cheio de ansiedade, tá? É cheio de inseguranças, e geralmente o meu role take é a imitação de outro papel que é visível para mim. Então, o meu papel de terapeuta, eu vou colar num terapeuta que está muito próximo de mim, papel de professora, eu fico reproduzindo. E nesse momento que eu estou reproduzindo os papéis, eu estou pouco espontâneo, porque é uma imitação. Quanto mais eu jogo com papel, mais eu chego na fase que se espera, desempenhar espontaneamente, criativamente papéis. O que acontece? Muitas pessoas ficam no role take, numa imitação constante. Isso gera ansiedade, isso gera um monte de coisa, porque eu não estou em contato com as minhas verdades. Uma outra proposta do Moreno, naquele triângulo das teorias, é a matriz de identidade, que é uma teoria de desenvolvimento humano. Eu vou apresentar de forma muito rápida aqui. Ele considera. E esse modelo de matriz, isso aqui é do Fonseca, de um psiquiatra. Ele pega a proposta do Moreno e coloca nesse esquema, que é um psiquiatra brasileiro. É só para dar a ideia do que o Moreno pensa em desenvolvimento humano. A criança nasce totalmente misturada com a mãe, eu, tu. Isso aqui está com base na teoria de Buber também, tá? Fonseca faz isso. Conforme ela vai evoluindo na sua matriz, porque existe 2 matrizes, uma que é a fisiológica e a outra que é emocional, e é o que nos interessa é emocional. Conforme ela vai evoluindo, fisiologicamente ela vai tendo uma maturidade, mas emocionalmente ela vai evoluir de acordo com a sua evolução ou não. E aí vem as patologias que infelizmente eu não posso aprofundar. Mas se vocês perceberem, a criança nasce, no primeiro momento ela é totalmente simbiótica, dependente do outro, e depois ela começa a se diferenciar, vem na pré-inversão de papéis, a triangulação é o único momento que ele estabelece uma data, porque ele não fala com datas, mas aqui coincide com a fase edipiana da psicanálise, a circularização, e aqui já na idade, fugiu meu cursor, na idade adulta, aonde a verdadeira, isso que eu queria chegar, quando eu posso experimentar a verdadeira inversão de papéis. É quando se eu estou centrada em mim e passei por essas fases, porque aqui é adoecimento, quando eu estou colada no outro, eu não me enxergo. E eu consigo viver várias inversões de papéis, me colocar no lugar do outro e voltar, me colocar no lugar do outro e voltar. Eu encontro meu protagonismo. Hoje a gente escuta com muita facilidade as pessoas falando, olha o protagonismo, você não está sendo empático. Moreno fala de tele, porque é uma relação de 2 vias. Então se fala muito nisso, mas empatia é justamente poder colocar no outro lugar do outro, não se misturar,
e voltar. E aí ele vai viver o verdadeiro encontro e se fortalecer como pessoa. Essa é a poesia do encontro, né? Olho no olho, cara a cara. Quando estiveres próximo, tomarei teus olhos, eu colocarei no lugar dos meus, e tu tomarás meus olhos, colocarás no lugar dos teus. Então te olharei com teus olhos, e tu me olharás com os meus. Assim como o silêncio serve das coisas mais comuns do encontro, é meta livre. O lugar indeterminado, um momento indefinido, palavra ilimitada, um homem não cerceado. Essa poesia é histórica, tá? É quando ele tenta sintetizar o que ele pensa da evolução do ser humano numa proposta saudável. Eu vou ter Professora, que pular. Oi? tem mais 10 minutos. Eu sei. Tô com um relógio aqui na minha frente, tá? Obrigada. Por isso que eu tô pulando o tele, tá? Mas a tele é a capacidade que eu tenho, então, de enxergar o outro. Quando eu não enxergo o outro, eu coloco um filtro que ele chama de transferência. Não é transferência da psicanálise. A transferência é quando eu coloco as minhas bagagens para frente, meus traumas vividos, e que eu crio um filtro para enxergar o outro. Enxergo o outro de forma distorcida. Em transferência, eu não consigo inverter papéis. E, mais uma vez, eu chamo a atenção do terapeuta. Vou usar uma figurinha, né? Que deveria que esse aqui é o terapeuta, esse aqui é o paciente, cada um com a sua bagagem. Na verdade, o terapeuta chega com a sua desorganização aqui, e o terapeuta vai ter que ajudar ele a se organizar para colocar no seu devido lugar. Então, é teletransferência. Bom, é o Alisson que está falando comigo? Vamos lá, Alisson. Já não são mais 10 minutos. A aplicabilidade, então, eu tenho aqui. Eu posso trabalhar de forma individual e grupal, né, como eu já havia falado. A proposta é resgatar o ser humano, é retomar a espontaneidade que foi perdida, executar o irracional na ação em um ambiente protegido. Vem aqui a proposta básica do psicodrama. Ele trabalha com as cenas vividas do cotidiano e depois de um aquecimento, ele traz essas cenas para o espaço terapêutico para ver como que a pessoa está se posicionando com seus papéis aí. Então, é trabalhar o irracional no ambiente protegido. Essa é a proposta dentro de consultório, dentro da psicoterapia, mas o psicodrama, ele abre um espaço para o sociodrama. Ele trabalha a transformação de grupos sociais. É as pessoas se verem nos pequenos grupos para transformar os pequenos grupos, para transformar uma sociedade. Ele trabalha na comunidade, é riquíssimo dentro das comunidades de base, nas escolas, nas organizações. Então, ele é bastante amplo nesse sentido, tá? Tá pulando aqui. Eu tenho 3 grandes momentos quando eu começo a trabalhar com o paciente. O primeiro é o vínculo e escuta. Eu preciso ter toda a sensibilidade de estar com. Lembra daquela figura do Moreno que ele se apresenta assim como? Sem vínculo e sem escuta não tem processo. O vínculo é o despir-me dos meus conceitos, não me perder, óbvio, mas estar ali inteiro na escuta daquele paciente. Tá? O corpo, a fala, o que ele está trazendo, qual é esse momento, eu parto deste momento do aqui e agora. No segundo momento é que eu vou fazer a intervenção, a técnica como bisturi. Ele não nega o inconsciente, mas privilegia as relações, é trabalhar a partir do que o paciente pede. Então, a cena que ele vai trazer é a cena que está valendo para ele naquele momento. E promover um espaço para o paciente se auto-observar e como funciona o seu mundo. E o terceiro momento é o processo de mecanismo de ação, catarse de integração, que é um termo que eu não vou poder explorar, né? Mas é tomar consciência do que eu estou fazendo nesse mundo aqui, reintegrar isso como aprendizado para ressignificar meus comportamentos futuros. Pulei aqui. Então, eu teria basicamente isso aqui, tá, gente? Vamos partir na coluna do meio, o presente.
as queixas, os sintomas, como se posiciona, sociometricamente, os disparadores do presente, principalmente se ele tem recursos. Gente, esse é um momento que eu trabalho muito o reconhecimento do eu, e principalmente que recursos esse paciente tem para que eu mexa nesse passado aqui. Tá entendendo? Porque se ele não tem recurso, se ele está frágil, baixa autoestima, como é que eu vou mexer com tudo aqui? Aqui estão os traumas, porque ele não tem onde se sustentar. Então, o terapeuta tem que ter muita paciência no começo para poder organizar minimamente o paciente nesse momento de vida dele. Aí sim eu vou ver se tem cenas passadas que estão desencadeando nesse momento presente. Eventos traumáticos ou de efeito traumático, eventos chaves e temas protagônicos, coisas que ele viveu lá no passado, lá então, para quem fez processos grupais comigo, lembrem da cebola, né? Quando eu falo lá de terapia e treinamento, então é quando eu faço aquela inserção lá nas cenas passadas. São essas cenas que eu trago para o setting terapêutico para dramatizar e ressignificar. Uma vez ressignificado, o paciente tem que vir para o futuro. De que forma isso começa a fazer sentido na minha vida? Aprender novas habilidades, dar um novo sentido, comportamentos disfuncionais aqui, eu passo a executar comportamentos mais funcionais nesse sentido. Essa figura que já apresentei na disciplina de processos grupais, mas ela também chegou para mim de algum lugar, e eu disse, gente, isso é psicodrama, porque quando eu olho aqui os papéis sociais dessa primeira figura, e quando eu vai caindo as máscaras, conforme eu vou trabalhando nesse processo psicoterápico para chegar nessas cenas nucleares, que é o passado. E conforme eu vou tirando as máscaras, vai aparecendo o sofrimento. Por que este comportamento está ligado a essas cenas aqui? Esse comportamento é reprodução dessas cenas de uma forma de caricatura. Então, o processo psicoterápico é esse, é tirando máscaras para chegar nessas cenas. Mas sempre partindo do aqui e agora. Isso é a proposta. Então, eu tenho os papéis sociais, papéis psicodramáticos. E é importante, gente, que no psicodrama, eu não esqueço, na sessão, em qualquer lugar, no grupo, mas nas sessões, que tem que ter um aquecimento, tem que ter a dramatização, mas principalmente compartilhar que é a emoção e o processamento que é a razão. Eu pulei, estou correndo, porque eu quero trazer aqui uma técnica do psicodrama, quando a gente fala psicodrama, papéis, relação, espontaneidade, cristalização de papéis e o momento atual de vida. Então, tem uma técnica muito potente do psicodrama, ficou invertida aqui, porque, na verdade, essa amiga deveria aparecer depois, tá, gente? Então, vamos lá. Como que funciona um átomo social? Com almofadas. O átomo social clássico é com almofada na almofada... Ai, gente, na sala, por isso que eu falei que tem cenários, tem as almofadas. Mas hoje a gente faz adaptações, eu particularmente tenho uma caixa com almofadinhas pequenas, pode fazer em cima de uma mesa, tu pode usar pedras, tu pode usar concha, o que tu quiser. Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é uma... deixa eu voltar aqui. Esse átomo social é de uma jovem senhora, aos seus 40 e poucos anos, que ela veio com uma queixa assim, ó, muito angustiada e não sabia de onde vinha a angústia. Muito cansada, não sabia de onde vinha o cansaço. Com muita falta de vontade. Chegava a trazer característica de uma certa depressão. Muito cansada, não sabia o que fazer, um problema existencial e não sabia lidar com as relações, cansada, a relação do casamento estava se perdendo, os filhos estavam ficando pesado. Bom, essa era a queixa principal, e eu pedi então que ela, depois de um tempo, com aquecimento, é que eu estou sendo muito rápida aqui, tá, gente? Pedi que ela colocasse uma almofada, esquece essa aqui que está escrita amiga, tá? Que representava ela, essa aqui está representando ela. E aí eu pedi, a partir de então, a gente fala, coloque
vá utilizando essa almofada e colocando as pessoas que fazem parte da tua vida nesse momento. E não é as pessoas mais representativas, é as pessoas mais representativas, mas não é as pessoas mais afetivamente ligadas. É o que configura a relação dela nesse momento. E aí ela começa a trazer a mãe, uma filha, o outro filho, uma tia e uma amiga que entrou na vida agora, bem recente. Era uma amiga de pouco tempo, mas essa amiga acabou desenvolvendo uma doença, um câncer, e ela adotou a amiga. Bom, dá para ver que ela vai adotando todo mundo. Teria até mais pessoas, não coloquei para confundir. E aí ela colocou o marido e colocou o pai. Isso aqui é a configuração do átomo. Então, eu quero ver aqui, gente, papéis, relações e como ela está lidando com tudo isso. Quando a pessoa termina de fazer o átomo, eu vou pedir só mais 2 minutinhos, tá, gente, para que eu possa terminar isso aqui e apresentar os livros. Quando ela começa a olhar assim, o que te chama a atenção? Na mesma hora, essa paciente falou: é isso que eu sinto, estou carregando todo mundo. É esse o peso. Gente, não é com isso que ela resolveu tudo, tá, gente? Ela resolveu tudo. Mas é isso que eu tô sentindo. E daí ela veio. Eu tenho mais gente para colocar aqui. Não é só isso, eu tenho mais gente. Daí começou a colocar. E era assim. E ela foi sumindo. Ela foi sumindo. Assim, cadê eu? Eu perguntei, daí com a almofada você pode pedir que a pessoa sente no lugar que ela trouxe para representar, porque sempre começa pela almofada que representa, e aí tu vai colocando as outras, porque materializa as outras almofadas. E ela foi ficando muito angustiada. Daí uma reação joga tudo pro ar. Não, gente, a vida não é assim. Aí é o que a gente chama de superatuação. Não, vamos sentar, vamos conversar sobre o que é isso e você vai ter que tirar uma almofada de cada vez. E já estava quase terminando a sessão, ela disse: e meu marido, onde é que está? Para ela carregar tudo isso aqui, ela deixou o marido lá atrás, que ela queixava. A minha relação está acabando, não sei por quê. Não dava conta de agregar essa relação aqui, não tinha mais espaço. E o pai é uma figura também que tinha, assim, era uma grande admiração, mas ela não conseguia aproximar. Esse foi o átomo, tá, gente? É claro que a partir daí desencadeou um grande processo terapêutico. Ela precisou ir tirando aos poucos as almofadas, ninguém tira de uma hora para outra, mas olhando aquilo que eu falei, desculpa aqui, pessoal, falei aqui desses 3 momentos, onde perdi? Aqueles 3 momentos? Não vou achar. Aqueles 3 momentos que era o presente, esse aqui é o presente. E depois ela viu no passado que ela era a filha mais velha, tá? Daí, nas cenas que a gente dramatizou, e foi delegado a ela a responsabilidade de cuidar de todos, porque o pai tinha uma outra história, o pai é alcoolista. Então ela colocava distante, não aproximava, queria muito, admirava um lado do pai, mas esse alcoolismo o afastou. E acontece muito nas famílias, alguém acaba assumindo a função daquele que não está assumindo a função que deveria assumir. E lá no passado foi dado, olha, você tem que ser... Ela passou a ser responsável o resto da vida pelo mundo, até o ponto que ela chegou e ficou cansada. Gente, eu posso fazer átomo com objetos, eu posso fazer como... não vou poder explorar isso aqui. Eu posso fazer no desenho aqui que aparece. A fotografia é muito interessante, trabalhar a fotografia. E desculpe a pressa, espero que eu tenha comunicado. Aqui estão os livros, eu sempre parto desse livro aqui, Lições de Psicodrama, tá, pessoal? É uma visão global do mundo. Esse livro aqui conta toda a história do Marino. E esse aqui eu digo que é a Bíblia do Psicodrama, tá? Esse aqui está toda a essência da proposta de Jacó Levi Moreno, um livro complexo. Moreno era ótimo, mas um péssimo autor. Então, é bastante complexo. Esse é outro livro que eu falo daquelas 5 palestras.
esse é um livro também de base. E também apresento para vocês o Psicodrama Bipessoal da Rosa Cooker, que traz todas essas técnicas. E esse livro aqui, gente, que vale para todo terapeuta fazer essa leitura, tá, gente? Sobrevivência emocional. Esse livro já teve época na biblioteca da Univale, foi um dos livros mais retirados por todas as áreas. Ele traz, pode ver a criancinha aqui, aquela criança ferida. Eu acho que todo terapeuta tinha que ler isso aqui para se mobilizar. E a Rosa Cooker. Pessoal, cadê eu? Perdi. Estou aqui. Encerro aqui. Nossa, é muita comunicação. Não consigo ler todas. Então, que ele se afastou tanto da psicanálise, chegou a se aproximar, depois no que exatamente depois se aproximaram. É tanta pergunta, né, gente? Sim, se afastou, quem foi que perguntou? Isabela, né, Isabela? É que depois entra no psicodrama o Rogers Bermudes, tá, gente? É um psiquiatra argentino e ele coloca a teoria do núcleo do eu. A teoria do núcleo do eu é uma simplificação da psicanálise. Ele se afasta porque o Moreno falava que não tinha inconsciente, mas depois ele se atrapalha e fala que tem consciente, sim. Então eu não vou poder estender porque eu já passei 5 minutos aqui, mas para quem se interessou, a psicologia do encontro do Garrido. Garrido traz bem esse paralelo psicodrama e psicanálise. Não vou poder responder todo mundo. Obrigada pelos coraçõezinhos, mais uma vez. Rainha do psicodrama, Alana, minha ex-estagiária. É isso, pessoal. Podemos... Sobrevivência emocional é importantíssimo ler. O Matheus está me achando chique, ok? Bom, pessoal, 45 minutos, né? É o que deu para fazer com vocês, tá? Passar um pouco da essência do psicodrama, tentei ler algumas coisas, espero que tenha conseguido comunicar a vocês, tá? E é um prazer poder estar aqui com vocês, receber os coraçãozinhos, tá? Obrigada, pessoal. Podemos resgatar, como a professora Sueli falou em outros momentos. Qual livro, Kátia? A Kátia pede que repita o nome do livro. A Kátia não consegue abrir o microfone. De emoções? Sobrevivência emocional. Sobrevivência emocional, Kátia. Vale a pena. Tem 3 exemplares na biblioteca, tá? Mas eu acho que encontra em PDF. O Alisson tá aí. Olá, professora. A gente gostaria de agradecer a participação da professora. Oi, Celita, essa aqui, falei de você também. Então, Alisson, pode falar. Pode falar, Kathleen. Então, agora foi? Foi. Agora tá. Prof, queria te agradecer em nome do Centro Acadêmico por você ter aceitado estar com a gente hoje. Sempre é muito bom te ouvir, eu morro de saudades. E muito obrigada mesmo, né? Sei que, como tu falou, né, é um desafio falar do psicodrama. Cat caiu. Acho que ela tá caindo. Opa, reconectou. Cat? Gente, até caiu. Voltei. Oi. Oi. Voltei. Tá ok, Cat? Mas é isso, prof. Saudade. Muito obrigada. Saudade sempre. E as perguntinhas ficam para outro momento. Antes, enquanto você falava, várias interações, corações, elogiando, vídeo e várias coisas assim nesse sentido. E foi ótimo, prof. Muito, muito, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, pessoal, a oportunidade, tá?
Eu acho que foi uma boa intenção aí do centro acadêmico fazer esse apanhado de abordagens. É preciso que vocês comecem a se localizar. E mesmo que a gente tenha que ter resumido tanto, mas eu acredito que alguma coisa vai plantando e germinando por aí. Tá? Obrigada a vocês. Encontro com meus alunos que estão presentes nas segundas, né?